campo, o que a gente pode esperar desse jogo, São Paulo e Fluminense? São Paulo que vem feliz, porque se classificou na Libertadores com 2 rodadas de antecedência, e o Fluminense, que eu fiquei aqui ontem, fiquei na quinta-feira embasbacado com o que jogou contra o Colo-Colo. Colo-Colo dando pressão, resultado final, Colo-Colo 0, Fluminense 1. Cara de Libertadores. Pois é, Alan, é curioso, porque os dois times estão bem na Libertadores, São Paulo já classificado, e o Fluminense com a vitória sobre o Colo-Colo assumiu a liderança do seu grupo, então assim, caminhou bem, né, a classificação. Mas no Campeonato Brasileiro eles ainda precisam dar uma engrenada. O São Paulo ele tem 7 pontos, está em 8º, e o Fluminense está na beira ali da zona de rebaixamento, tem 5, é o primeiro fora aí da zona de rebaixamento, o Vasco é o primeiro dentro da zona de rebaixamento, tem 3, está na 17ª, e o Fluminense é o 16º com 5. Então os clubes, por um lado eles estão indo bem na Libertadores, eles precisam acordar um pouco, engrenar no Campeonato Brasileiro. Eu vejo como um duelo bem equilibrado. Primeiro eu vou passar para vocês as prováveis escalações. São Paulo vai com Rafael, Diego Costa, Arboleda e Alan Franco, Igor Vinícius, Bobadilha, Alisson, Rodrigo Nestor e Galo, Luciano, que está em muito boa fase, e André Silva, técnico Luiz do Beldia. O Fluminense, Fábio, Marquinhos, Felipe Andrade, Manuel e Marcelo, Martinelli, Lima, Douglas Costa, Ganso, John Arias e Cano, técnico Fernando Diniz. Duelo bem equilibrado, duelo de tricolores, eu aposto no empate. Eu vou apostar em vitória do São Paulo. São Paulo que vem de vitórias consecutivas, né? Conseguiu ganhar do Águia de Marabá na Copa do Brasil, ganhou do Vitória fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, agora também contra o Cobressal nesse jogo que determinou a classificação da equipe na Libertadores, mas sempre fica aquele porém, aquele senão, os times são fracos, é o Águia de Marabá, o Vitória tá mal, agora a Libertadores é o Cobressal, é o pior time da chave. Então assim, eu acho que essa é a vez, é a hora e a vez do Zubeldia conseguir uma vitória boa contra uma equipe que a gente sabe que é forte, por mais que no Brasileiro esteja ainda patinando nesse começo, né? O Fluminense, que contra o Atlético Mineiro, no último compromisso pelo Campeonato Brasileiro, teve um bom começo de partida, mas depois deixou o empate, né? Cedeu o empate ao time mineiro. Então, não tô confiando ainda no Fluminense. A forma como ganhou do Colo-Colo é muito menos confiável ainda. Então, nesse momento, apesar da gente, né, fazer o programa na sexta-feira para segunda, tem muito tempo, tem treino, pode ter baixa nas duas equipes. Hoje o palpite que a gente pode dar para mim, é a vitória do São Paulo, pelo fator campo também no Morumbi e pelo trabalho do Zubeldia, que eu acho que está evoluindo, enquanto o do Diniz ainda está patinando nesse ano pós-Libertadores, que a gente sabe que é um pouco complicado manter um time vencedor, né? Chegar no topo é difícil, se ficar lá então é muito complicado. Assim, acompanhando os torcedores tricolores do Rio de Janeiro, né, aqui no Rio de Janeiro, nem eles ainda demonstram muita confiança no futebol que o Fluminense tem apresentado esse ano. Tem sido muito irregular. Ganha, mas às vezes ganha e não convence. Às vezes não convence nem um pouco. Então a irregularidade tem marcado o Fluminense nessa temporada. Qual? Ô Arnaldo, quinta vitória seguida do São Paulo fora de casa. Veja só, quarta do Zubeldia. Mas tem suas questões, como sempre, com contusões do São Paulo. Assim, o Palmeiras tem... A gente estava falando de Flamengo e Corinthians, o Palmeiras tem o Atlético... Ô Arnaldo, quinta vitória seguida do São Paulo fora de casa. Veja só, quarta do Zubeldia. Mas tem suas questões, como sempre, com contusões do São Paulo. Assim, o Palmeiras tem... A gente estava falando de Flamengo e Corinthians, o Palmeiras tem o Atlético Paranaense no final de semana, que é o time brasileiro da Sul-Americana 100% e é um time para a gente ficar de olho. Acho que o Palmeiras vai ter um desafio grande no final de semana. E o São Paulo, do Zubeldia, tem o Fluminense do Diniz na segunda-feira. Também vai ser um desafio grande. Agora o Zubeldia jogando em casa, né? Porque viajou pelo mundo, pela América do Sul durante boa parte, conseguiu bons resultados, mas agora tem outros níveis de adversários pela frente. Vai ser um embate curioso, porque o Diniz está mais pragmático, como você, né, falou, depois dessa atuação com o Colo-Colo. E tem um detalhe também que chama atenção: o Trajano já passou por essa experiência. O São Paulo virou o time das segundas-feiras, né? Jogou com o Palmeiras na segunda-feira,
vai jogar com o Fluminense na segunda-feira, vai jogar com o Cruzeiro na segunda-feira. E o presidente do São Paulo está protestando em relação a isso, talvez para o presidente do São Paulo, que sim, está organizando, isso eu preciso referendar aqui, muito bem a arrecadação de alimentos, mantimentos para as vítimas das enchentes do Sul no Portão 5 do Morumbi. Quem passa no estádio é impressionante, ainda bem, a quantidade de coisas que estão sendo entregues e depois distribuídas. Sim, ele doou a grana do leilão do letreiro do estádio antigo, quase R$800 mil para as vítimas das enchentes. Sim, é verdade. E ele tem protestado contra os jogos de segunda-feira, que aí é uma outra discussão. Envolve o Corinthians, as TVs. A TV Globo não tem o Corinthians na Libertadores, então ela quer colocar o Corinthians no Brasileiro. O São Paulo passa na TV Globo na Libertadores, então o torcedor do São Paulo não tem mais domingos para ver o time dele em ação, tem só segundas-feiras de noite. Então, é a única maneira de ver o São Paulo na segunda, Arnaldo. Exatamente, né? Só dessa forma, só dessa possibilidade. E acho que agora com uma série de agora com uma série de jogos em casa, acho que às segundas-feiras e quintas, que é o time das segundas-feiras e quintas, eu acho que mesmo com a adesão do torcedor de São Paulo, seria conveniente pensar em alguma promoção de ingressos e tudo mais, porque a presença de público fica um pouco prejudicada pelo acúmulo agora dos jogos em casa e pelos horários e dias que eles vão acontecer a partir de São Paulo e Fluminense, que era às 7 da noite no Morumbi e passou para as 8 da noite no Morumbi na segunda-feira. Exatamente. Também o São Paulo, também aquele leilão do letreiro do Morumbi, também toda a grana, 700 e poucos mil. Quase 800 mil. Bom também pro